Olá, galerinha do sexto ano. Nessa aula de número 52, nós vamos entender o que seria ampliação e redução de figuras. Continuando no livro de vocês, na página 288, nós vamos entender um pouquinho sobre ampliação. Quando a gente pega um tablet e a gente quer ampliar uma foto, é muito simples, né? O movimento que nós fazemos é um movimento de pinça. A gente abre a figura, ela aumenta. Se a gente quiser diminuir, a gente diminui com o dedinho assim e ela reduz. Eh, Porém, matematicamente, nós temos um outro tipo de redução e ampliação. E a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula anterior, que é do nosso plano cartesiano, tá bom? Então, eu tenho aqui uma figura quadriculada e ela tem os vértices A, B, C, D, E e F. É um hexágono, né? Não, deixa eu ver. Isso, é um hexágono. Se eu quiser ampliar essa figura, eu vou aumentar a quantidade de quadradinhos em cada lateral dela. Então, aqui, ó, na diagonal é uma diagonal, né? E aqui, ó, no FE, eu não tenho um quadradinho só. Então, para ampliar, eu vou ampliar na mesma proporção, eu vou ampliar para 2. Então, aqui ficaram duas diagonais, ó. E aqui, ó, ficaram dois quadradinhos, beleza? E essas medidas aqui, galera, elas foram aumentadas ao dobro, né? Nós multiplicamos por 2 cada medida aqui desse hexágono para fazer o hexágono GHIJKL, beleza? A medida de cada lado do hexágono, nesse caso, é o dobro da medida do outro que era menor. Porém, a figura ela não alterou. Quando a gente faz ampliação, se eu aumentar na mesma proporção os lados que eu estou aumentando, ela aumenta na mesma proporção. Ela não pode deformar quando eu faço essa ampliação ou uma redução, beleza? Aqui, ó, no próximo exemplo, é uma redução. Eu tinha dois quadradinhos desse lado e aqui eu tinha quatro. Se ele está reduzindo, então aqui a gente vai colocar apenas um quadradinho, como está aqui no EF, e aqui no AC, apenas dois quadradinhos, eram quatro, foi dividido pela metade, né? Então, foi uma redução aqui, ó, pela metade. Então, a redução ela foi feita na mesma proporção, porque as medidas dos ângulos, elas mantiveram as mesmas, né? Ainda são ângulos retos, ó. E a figura plana, ela apenas foi reduzida, mas ela continua figura semelhante. Elas são semelhantes. Agora vamos aos exercícios da página 292. Exercícios de aplicação. Nós temos essa casinha aqui na figura quadriculada, nessa malha quadriculada, e ele quer que vocês ampliem multiplicando cada medida por 3. Então, ó, eu tenho duas diagonais aqui nessa reta do telhadinho aqui, ó, nessa diagonal. Se ele tem duas, eu vou ter que fazer com 6, ó. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, 6, beleza? Aqui tem um. Se só tem um, eu vou multiplicar por 3. Então, desenha 3 quadradinhos. A mesma coisa aqui, ó. Tenho que multiplicar por 3, então deu 6 quadradinhos. E assim por diante, vocês vão montar a mesma casinha, que é semelhante a essa pequenininha aqui, só que foi multiplicada por 3. No exercício 2, nós temos um exercício para usar transferidor. Então, ó, fazendo uso do transferidor, meça e indique a medida de cada ângulo interno dos polígonos e depois responda ao que se pede. Então, ó, em cada ângulo, esses aqui, não precisa nem medir, né? Esse cantinho e esse cantinho, eu já sei que é ângulo reto. Então, os dois são 90. Agora aqui, ó, foi medido, tem 135, então aqui também, porque eles são semelhantes. E aqui também 135 e aqui também 135. A medida de cada lado. Ah, então aí foi também feita a mesma medição aqui nesse maior. É uma ampliação. Então, ó, os ângulos mantiveram-se iguais, ó, 90, 90, 135, 135 e aqui também 135. A medida de cada lado da figura maior corresponde a quantas vezes a medida do respectivo lado da figura menor? Então, aqui nós temos 1 e aqui foi multiplicado por 2.
Aqui nós temos 1, 2, 3, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, então foi multiplicada por 2. Então é o dobro, né? Então corresponde a 2 vezes a respectiva medida menor. As medidas dos ângulos foram alteradas? Não, elas não foram alteradas. Nós já vimos que as medidas estão iguais, com a mesma medida. Agora, no exercício 3, siga os comandos dados para construir uma figura no plano cartesiano seguinte. Eles tomam como referência os sentidos indicados pelas flechas a seguir. Então, ó, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, vamos lá. Ao seguir os comandos, trace segmentos de reta e complete as lacunas com as coordenadas dos pontos dados. Depois, responda o que se pede. Então, nós na próxima página que estão os comandos, ó. Marque o ponto A no 0, 1. O que a prof falou para vocês? Quando tem o 0, eu vou marcar no 1, que é para Y. Então, lá no eixo Y, eu marquei aqui o 1 ponto A. Desloque este ponto 3 unidades para a direita. Então, para a direita, 1, 2, 3. Então, o ponto B é aqui, ó, marcando o ponto B. E o ponto B é para a gente marcar a coordenada dele aqui, ó. Então, B, em X ele é 3, em Y ele é 1. Depois, faça o deslocamento de 2 unidades para cima até o ponto C. Então, se ele está aqui no 1, 2 para cima, 1, 2. O ponto C ficou aqui. Qual é a coordenada do ponto C? Ele é 3 para x, eu tenho que descer para verificar, ó, 3 para x, e para a esquerda, 3. Então, ele é 3, 3. O movimento agora é de 3 unidades para a esquerda para fazer o ponto D. Então, ó, vou encontrar o eixo, 3 unidades para a esquerda. 1, 2, 3. Marquei o ponto D lá no ponto 3. Quando o ponto está em cima do eixo, é valor para Y, né? Porque está no eixo vertical. Então, é 0 e 3. Finalmente, faça agora será 3. Tá. Finalmente, faça um movimento de 2 unidades para baixo, retomando ao ponto A. Então, ele pediu para ligar agora aqui até o ponto A. 1, 2, ligou, fez um retângulo, né? Desenhe um retângulo agora. A gente fez o A, B, C, D. Ele quer que você desenhe o E, F, G, H, semelhante ao primeiro, e que a sua ampliação, que seja uma ampliação, né, do primeiro. A medida de cada lado deve ser multiplicada por 2. Então, vamos lá, vamos marcar o ponto E aqui, ó. Multiplicada por 2, se aqui tinha 3, eu vou andar 6 casas para cá, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, marquei. Aqui eu tinha 2, então 2 vezes 2 é 4, eu vou andar 4. 1, 2, 3, 4. A mesma coisa aqui, 6, e depois liga aqui embaixo. Na letra B, ainda do mesmo exercício, ele quer que a gente marque as coordenadas dos pontos F, G e H. Ponto F, ele está aqui, ó. Então, ele é 10 e 1. O ponto G, ele é 10 e para Y ele é 5. Então, 10,5. O ponto H, ele é 4 para X e 5 para Y, então 4,5. No exercício 4, é para a gente reduzir a figura dividindo por 3. Então, 1, 2, 3, dividido por 3, eu vou fazer somente um risquinho. Aqui, 1, 2, 3, então um risquinho só na diagonal. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eu só vou fazer 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, então só fica 1. Aqui eu tenho 3 também, só fica 1. Aqui eu tenho 3 também, só fica 1. As duas figuras são semelhantes e foi feita uma redução. No exercício 5, uma figura também pode ser ampliada mantendo as medidas indicadas em lados de quadrinhos, mas fazendo uma malha maior. De acordo com essa ideia, observe atentamente a figura na malha e tente reproduzi-la na malha maior.
Então, gente, a ampliação aqui, ela só vai ser feita porque o tamanho do quadradinho é maior aqui do quadradinho. Então, galera, o que vai mudar aqui é que o quadradinho é um pouco maior, mas não vai alterar em nada, tá bom? A figura vai continuar semelhante e não é para dividir e nem para multiplicar, para fazer redução ou ampliação. Aqui a gente vai desenhar exatamente igual e a ampliação será feita porque o quadradinho é maior. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, a mesma coisa. Então, desenhe igualzinho, está aqui em cima, que a ampliação será feita de acordo com o tamanho do quadradinho. No chat, eu e a Prodiana tiramos as dúvidas. Beijos e bye, bye.